Internacional fez aqui em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude a sua pior atuação nesse ano de 2024. Um time pouco criativo, pouco inspirado e que parou na marcação do meio-campo da equipe do Juventude e que, em especial no segundo tempo, poderia ter saído aqui do Alfredo Jaconi com um placar bem desfavorável. Entretanto, dos males o menor, porque o 0-0 leva a decisão para o estádio Beira-Rio e, com isso, o amplo favoritismo colorado para uma vaga na final do Campeonato Gaúcho. Os detalhes do empate sem gols entre Inter e Juventude aqui no Jaconi, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo falar sobre o empate em 0-0. Acabou de acabar aqui no estádio Alfredo Jaconi. O Inter empatou sem gols com a equipe do Juventude em uma atuação bem ruim. O Kudê colocou em campo aquele time que se projetava. Eu até achava que poderia haver a entrada do Alário na equipe, na vaga do Maurício, que é um jogador que vem de uma certa minutagem ao longo dos últimos jogos. Entretanto, o Kudê, ele optou por manter a dupla de ataque de Alan Patrick e Ener Valencia, manter Bruno Henrique e Maurício no setor do meio campo, e a única mudança que foi feita foi a entrada do Gabriel Mercado na zaga, que, diga-se de passagem, não impacta muito no time. Mas, desde o começo, o Inter se mostrou um time pouco criativo, um time nervoso em determinados momentos e um time que não conseguia exercer em cima do Juventude o controle e pressão que normalmente exerce em cima de seus adversários, seja jogando no estádio Beira-Rio ou seja jogando longe de Porto Alegre. O Juventude começou muito melhor a partida do que o Internacional e poderia ter aberto o placar logo no começo. É verdade que depois o Inter equilibrou as ações e aí vem um episódio à parte da partida e que aconteceu na segunda metade, por aí, do primeiro tempo, que foi o número de chances desperdiçadas do Internacional. Em especial, o número de chances desperdiçadas por Ener Valencia, que teve várias bolas para marcar e acabou errando. O Ener Valencia fez aqui no estádio Alfredo Jaconi a sua pior partida com a camisa do Inter. Ele perdeu 3 gols feitos, no mínimo, e além disso, errou passes, errou domínios. É um jogador que, visivelmente hoje, esteve abaixo daquele ritmo que a gente está acostumado a ver do Ener Valencia. Ele não foi o jogador que a gente estava acostumado a ver, e isso também contribuiu para que o Inter tivesse uma atuação bem abaixo da esperada no estádio Alfredo Jaconi. O Inter, então, foi para o intervalo empatando em 0-0, mas é verdade que na segunda etapa conseguiu criar e aí parou nas individualidades que estiveram abaixo. Não só o Ener Valencia, tá? O Alan Patrick não fez uma partida brilhante. O Arangues fez um jogo ruim hoje, o Arangues, tá? O Arangues, que é sempre um cara muito regular e muito importante, ele foi extremamente mal na partida de hoje contra o Juventude. Tanto o Kudê viu isso, que ele tirou os dois no segundo tempo. São substituições que normalmente se seguram um pouco mais para fazer, mas os dois estavam muito mal, tecnicamente. E aí, se a gente fala de um primeiro tempo onde houve um equilíbrio das ações, porque o Juventude começou melhor, depois o Inter conseguiu equilibrar e perdeu algumas chances, no segundo tempo só deu o Juventude. O Juventude teve 2 ou 3 oportunidades de vencer a partida na segunda etapa, enquanto o Inter pouquíssimo criou. O Kudê tentou, tirando o Valencia e colocando o Alário, ter um pouco mais de bola longa para Alário segurar a bola lá na frente, não deu certo. Tentou, com a entrada do Bruno Gomes e do Rômulo, renovar o fôlego do meio campo, não deu certo. Tentou com Wesley na vaga do Wanderson ter uma jogada de velocidade pelo lado do campo, não deu certo. O Inter não conseguiu encontrar alternativas ao longo de toda a partida e ao longo de todo o jogo. O Internacional apresentou dificuldades de encontrar alternativas de criação. E aí, senhores, eu vou destacar o melhor jogador do Inter na partida. Aquele que, se não fosse ele, o Inter teria saído aqui do Jaconi sem dúvida nenhuma com uma derrota. Antony foi o principal jogador colorado aqui no Alfredo Jaconi, porque o Juventude teve, no mínimo, 3 ou 4 oportunidades onde o Antony foi muito bem. O Antony tem uma virtude que é muito interessante. Ele é um goleiro que, quando está no mano a mano com um atacante adversário, ele cresce e ele abafa muito bem. Ele tem uma tomada de decisão onde ele sai para abafar e normalmente ele ganha. E isso é algo que a gente tem que começar a observar desse goleiro,
que é muito promissor das categorias de base do Inter, que está tendo uma sequência agora e já está mostrando essa virtude. O Antony foi melhor jogador do Inter e o Antony evitou que o Inter saísse com uma derrota aqui do estádio Alfredo Jaconi. No mais, é a pior atuação do Inter no ano. E assim, é óbvio que em algum momento o Inter, que estava tendo atuações de altíssimo nível, não ia conseguir jogar bem. Esse dia chegou e foi contra o Juventude. Dos males, o menor, que o jogo da volta é no Beira-Rio e o Inter tem um favoritismo para conseguir essa vaga na final, jogando nas suas condições, jogando de novo, já conhecendo o adversário e jogando com uma grande chance de enfrentar Grêmio ou Caxias na final do Gauchão. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!